Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um vídeo. Agradecer mais uma vez aí a você que já está seguindo a gente, que já ativou o sininho, que já divulgou para a galera, certo? Você que ainda não ativou, ativa o seu sininho, segue a gente. Eu sou o professor Lau Araújo, licenciado em Letras e História pela Universidade Católica do Salvador, a UFSAL, especialista em Educação, Gênero e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Bahia, e escritor, autor do livro ABCD das Escolas, Automutilação, Bullying, Conectividade e Depressão, lançado pela editora CRV. Hoje nós vamos falar sobre literatura, e aí nós vamos falar sobre a escola literária modernista da segunda geração, a chamada geração regionalista. Ao longo do estudo de literatura, principalmente você que está no ensino médio, já percebeu que sempre que se estuda o barroco português, a consequência vai ser estudar o barroco brasileiro. Estudou o romantismo português, o realismo português, segue-se a sequência do romantismo brasileiro, romantismo e realismo brasileiros, né? Já na literatura modernista, nós iniciamos um estudo do modernismo português, só que isso não segue, né? Depois a gente foca na Semana de Arte Moderna de 1922 e damos sequência a uma literatura nossa, uma literatura brasileira. Aí começa uma ênfase maior em estudar autores, autoras e as obras daqui do Brasil. A primeira geração modernista é a geração da Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Composta por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, dentre outros. A segunda geração ela é uma geração chamada regional, porque o foco da segunda geração está justamente em apresentar a realidade do local em que cada um desses autores vivem e mostrar para o Brasil que existe também esse regionalismo que para muitos nesse período era desconhecido. Nós estamos falando de 1930, tá? Nesse período, o Nordeste brasileiro era desconhecido da maioria das pessoas do Brasil, o Norte era pouco explorado, divulgado, e o Sul também não estava encaixado no contexto da produção literária. É justamente em 30 que o Sul entra também no ciclo da produção literária, porque até então o pano de fundo das histórias, das narrativas, dos contos, romances, sempre era o Rio de Janeiro. Você pega a obra do Machado de Assis, você pega a obra de outros autores, eles vão trabalhar sempre a questão do Rio, porque era a capital, era onde estava a família real, o contexto histórico obriga que a localização realmente fique ali. Não era uma questão só do desconhecimento das demais áreas brasileiras, era porque no contexto necessitava que se falasse daquela localização, certo? Já em 1930, depois da Semana de Arte Moderna, abre-se esse leque para produções mais independentes e surgimento de novos autores. O que é que os autores do Nordeste vão fazer nesse período? A denúncia da seca, falarão sobre o cangaço, fanatismo religioso, apresentando a necessidade de que o Brasil possa olhar para o território nordestino. O que é que os escritores do Sul irão fazer? Apresentar a cultura, apresentar o homem gaúcho, a mulher rio-grandense, principalmente, e aí, óbvio, nós sabemos que o Sul é composto de 3 estados, mas os principais nomes que se destacam nesse período são ambos do Rio Grande do Sul, que é o Dionélio Machado e o Érico Veríssimo, certo? Então, nesse contexto, você tem aí uma gama de autores e autoras surgindo de maneira brilhante e depois perpetuando-se em nossa literatura, tá? Para citarmos exemplo, de 1930 a 45, né, que é a segunda geração modernista chamada regional, você vai ter aí a presença de nomes como Jorge Amado, Bahia, Graciliano Ramos, Alagoas, Raquel de Queiroz, Ceará, José Lins do Rego, Paraíba,
certo? São os nomes que despontam no Nordeste. E o Sul, como nós falamos, o Érico Veríssimo e o Dionélio Machado. O Dionélio Machado, ele tem uma obra de caráter psicológico muito interessante, um livro chamado Os Ratos, uma narrativa cronológica. A história toda se passa em 24 horas e é um livro bem interessante que fala sobre essa questão do psicológico humano, né? Um pai que tem uma dívida com o leiteiro se nega a dar o leite do dia e diz que só vai para começar a servir o leite no momento em que a dívida for paga. Então esse psicológico do pai com a criança em casa precisando do alimento, né, é bem explorado. O Dionélio, ele também tinha essa formação no campo da psiquiatria, da psicologia, então ele explora muito bem esse universo e é um ponto a ser colocado como característico da literatura de 1930, que é explorar o psicológico humano. Você vai encontrar isso também na obra do Graciliano Ramos, o clássico Vidas Secas, né? Psicológico do Fabiano, da Sinhá Vitória e dos próprios Menino Mais Velho e menino Mais Novo, eles também têm esse psicológico explorado. Então esse viés do campo da psicologia começa a ser mais destacado dentro da literatura. Outros autores já tinham iniciado esse processo em outras correntes e escolas literárias, mas isso fica mais evidente ali a partir de 1930, certo? Então, para a gente poder delinear melhor o nosso raciocínio, né? Estamos falando de 30, o contexto histórico pós quebra da Bolsa de Nova York, estamos aí com a questão da política do café com leite, né? Minas e São Paulo revezavam-se no poder até que São Paulo quebra o acordo e então Minas decide apoiar o Rio Grande do Sul na pessoa do Getúlio Vargas, que entra como candidato tendo como vice um nome do Nordeste, João Pessoa, que hoje dá nome à capital paraibana, certo? Mas que não chega a tomar posse como vice do Getúlio, porque é assassinado antes. Você tem aí o nazismo, o fascismo se expandindo pela Europa. O Vargas vai se identificar muito com isso, né? É um contexto histórico muito aprofundado sobre o que se pode, né, explorar de produção literária, né? Muita coisa para poder falar, certo? E aí nesse contexto você tem na literatura do Nordeste, como eu falei, a denúncia dos males que o nordestino carregava, né? O seu sofrimento com a seca, o elemento do cangaço, né? A violência, a brutalidade que o homem sertanejo sofre tanto do poder público, outra leitura também a violência sofrida por parte do cangaço, e a outra leitura a violência sofrida pela ausência mesmo de recursos e de condições de qualidade de vida, certo? Então, esses elementos aí estão destacados dentro dessa literatura. A Raquel de Queiroz, ela faz uma leitura sobre a seca e acho que é aquela que faz com maior propriedade, porque a obra O 15, né, que é o livro de estreia dela, o 15 ele narra sobre a seca de 1915, certo? Essa seca fez com que a família de Raquel de Queiroz precisasse deixar o Ceará, né, migrar para o Rio de Janeiro. Depois a família foi para Belém, até que regressaram para o estado cearense. E a Raquel, antes o José Américo tinha apresentado o livro A Bagaceira, que falava sobre a grande seca anterior, mas a Raquel acaba com o 15 fazendo essa narrativa brilhante do que foi aquele período para o povo nordestino, tá? O José Lins do Rego, ele tem uma importância por justamente apresentar a prosperidade do Nordeste, certo? E que prosperidade é essa? A prosperidade da cana-de-açúcar, né? Então as obras que vão narrar o ciclo da cana-de-açúcar são trabalhos produzidos pelo José Lins do Rego, né? A obra de José Lins do Rego, segundo o próprio, é organizada em 3 ciclos, né? O ciclo da cana-do-açúcar, tá? O ciclo do cangaço e do misticismo, ou seja, essa presença imponente do Lampião, da Maria Bonita, né? Essa narrativa perpassa a obra de todos. A Raquel de Queiroz também vai escrever sobre isso, né? É inevitável
que a figura do cangaceiro não seja citada por quem produz literatura no Nordeste, tá? O misticismo, como nós falamos, é essa questão religiosa, né, envolvente na alma sertaneja. E o terceiro e último ciclo da obra do José Lins do Rego é o chamado ciclo independente, que são aqueles livros que não têm a característica de fazer essa narrativa sobre um ponto específico, ela pode falar sobre tudo, né? Então, no ciclo da cana-de-açúcar, você vai ter Menino de Engenho, Banguê, Usina, Fogo Morto, que são obras que vão falar sobre o período de prosperidade da cana e o momento de declínio até o fim, né, das usinas. Por isso o livro Fogo Morto, né, é quando acaba mesmo essa prosperidade usineira, essa prosperidade de exploração da cana, né? No ciclo do cangaço, você vai ter Pedra Bonita como exemplo, né? É uma obra que vai falar sobre esse elemento do cangaço, também sobre esse elemento do misticismo, né? E obras independentes, né? O ciclo independente do José Lins do Rego é aquele que fala sobre, onde eu posso destacar, melhor dizendo, a obra Riacho Doce, né? Que é uma obra muito interessante, inclusive foi televisionada, e ela foge desse contexto, quer seja do cangaceiro, quer seja da cana-de-açúcar, né? Só que a crítica literária acrescenta também outras duas partes destas obras do Zé Lins do Rego, que é justamente a literatura infantil e os livros de memória, né? Mas o próprio autor, ele classificava a sua obra dividida e organizada em 3 ciclos, né? O da cana, o do cangaço e misticismo, e o de obras independentes, tá? Isso aí é o nosso José Lins do Rego paraibano, né? E a sua contribuição para a literatura de 1930, para essa geração de 30, tá? O Jorge Amado, por sua vez, é aquele que vai trabalhar a baianidade, tá? No primeiro momento, o Jorge traz uma literatura de esquerda, porque o Jorge chegou a ser deputado federal constituinte pelo Partido Comunista, e ele apresenta essa literatura militante, né, da denúncia social, como por exemplo Capitães da Areia, né, que ele vai fazer a crítica à infância e à juventude roubada dos moleques da Bahia, né, como são apresentados, né, na obra, o Pedro Bala e o seu grupo, tá? Depois o Jorge Amado tem aí um ciclo a partir de 1950 chamado As Obras de Crônicas de Costumes, né, onde ele vai narrar os costumes do dia a dia, vai falar sobre a sensualidade feminina, vai falar sobre a religiosidade baiana, vai falar sobre a Bahia em si, né? Ele vai trazer uma identidade baiana, vai mostrar a cara da Bahia para o Brasil e para o mundo, e aí por isso várias de suas obras viraram filme, minisséries, novelas, né? A exemplo de Dona Flor e seus 2 maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, certo? Essa é a contribuição, né, significativa e ainda hoje presente do Jorge Amado. O Graciliano, como nós dissemos, ele inicia com Vidas Secas, né? O Graciliano ele não era esquerdista, né? Era um homem preocupado em denunciar e mostrar o Nordeste. Ele é preso sob acusação de comunismo, o Vargas manda prendê-lo sob acusação de comunismo, e ele depois acaba entrando no Partido Comunista, né? Então, do Partido Comunista você tem aí Raquel de Queiroz, Jorge Amado, e o ingresso também do Graciliano, né? Então, esse aí é o grupo de autores da geração de 1930, a geração regional, segunda geração do modernismo brasileiro, tá? E do Sul, o Érico Veríssimo, né? É o nome de maior destaque, é aquele que vai apresentar a historiografia do Rio Grande do Sul, que vai apresentar as tradições, a cultura, né? A forma do povo gaúcho de ser, de agir, de ver a vida, e o Dionélio, esse trabalho ricamente dentro do campo da psicologia. O destaque da obra do Érico, eu traria, sem sombra de dúvida, Clarice, né? Um romance fantástico, né? O Tempo e o Vento, que faz a narrativa do lado heróico do gaúcho, né? Com o Capitão Rodrigo aí como personagem. Enfim, são obras que sem dúvida vale a pena ler
reler, né, e entender a apresentação e constituição nossa, né, de Brasil, né, o nosso Brasil regional. Para finalizar, é importante a gente também citar que, como eu tinha dito, né, antes a gente estudava a escola portuguesa e depois a escola brasileira, e essa segunda geração era uma geração que ela é copiada. Os países africanos começam a copiar esse modelo de literatura regional inspirada na nossa produção, né? Então é um momento em que o Brasil, ao invés de estar reproduzindo a literatura de algum lugar, tem a sua literatura também reproduzida, ou pelo menos o seu modelo literário reproduzido, né? Que é justamente essa ideia do regional, de mostrar a África, porque algumas pessoas infelizmente ainda entendem a África como apenas um lugar, né? Mas a África ela é diversa. Então a produção literária moçambicana, angolana, da Guiné e etc. começa a se destacar, e isso aí é inspirado nesse trabalho da literatura regional de 1930, tá bom? Eu finalizo aqui pedindo a você que deixe aí a sua curtida, o seu comentário, né? E ative o sininho, que em breve a gente tem mais novidades. Valeu!